Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a violência doméstica. Como lidar com isso? Quando é que se deve meter a colher em briga de marido e mulher? É o que você confere a partir de agora no Observações. De acordo com a pesquisa recente do Datafolha, 1 em cada 4 mulheres acima dos 16 anos já sofreu violência doméstica no Brasil. Isso equivale a 17 milhões de mulheres agredidas a todo ano no Brasil, principalmente agora nesse último ano, em que enfrentamos aí a pandemia de Covid-19. Então, para falar sobre esse assunto grave e que tem atingido milhares de mulheres todos os anos no Brasil, nós recebemos hoje aqui no nosso programa a doutora Janine Lemos, ela que é advogada especialista em direito civil e vem aqui hoje no nosso programa falar um pouco sobre esse assunto. Doutora Janine, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui falar sobre esse tema tão pertinente e urgente, né? Eu que agradeço o convite, Henrique. Bom, doutora Janine, vamos começar o nosso programa fazendo um panorama. Como que você tem visto hoje essa questão da violência doméstica hoje em dia no Brasil? Principalmente aí nesse último ano, como eu disse agora há pouco, né? A pesquisa do Datafolha mostrou que 17 milhões de mulheres foram agredidas aí no último ano. É algo bem alarmante, né? Sim, é algo bastante assustador, né? O que tem acontecido, a questão assim, os motivos, né, no âmbito familiar ainda continuam os mesmos, questões financeiras, questões afetivas, questões pessoais, mas o que elevou esse número aí, né, de violência contra a mulher, né, e em questão da violência doméstica no geral, nos últimos 2 anos foi a pandemia. Por quê? A vítima passou a permanecer mais tempo com seu agressor. Então isso fez aí elevar realmente a questão do número de violência doméstica, violência contra mulheres e principalmente também o feminicídio. Agora, com relação ao feminicídio, também a violência como um todo, como caracterizar cada um deles? Sim, a questão assim, a violência doméstica, a gente pode falar que ela é o gênero, né? Porque quando se fala doméstico, o próprio nome aí já é subjetivo, né? É a questão no âmbito familiar, porque quando a gente fala em violência doméstica, a violência não só é contra a mulher, pode ser contra o idoso, contra o menor, contra até o próprio homem. Agora, a questão por exemplo, da Lei Maria da Penha, né? É uma lei específica para o crime contra as mulheres, né? E o feminicídio é uma das consequências aí também, um dos tipos de crime. Agora, quando a gente fala violência doméstica ou violência contra a mulher, muitas pessoas devem achar que é só contra o marido, contra a mulher ali, e não é bem assim, né? A gente tem que fazer uma ressalva muito grande, uma diferenciação. Como eu estava falando, a questão da violência doméstica, a gente tem o gênero, que dentro desse gênero a gente tem a Lei Maria da Penha, voltada especificamente para o crime, para esse tipo de violência contra a mulher. Então, veja bem, nem sempre o agressor ele vai ser um homem, né? Então a gente tem aí casais homossexuais. Por coincidência, até hoje pela manhã eu li uma matéria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde houve uma condenação na comarca de Contagem até, em que uma mulher foi condenada a 14 anos pela prática de crime de feminicídio contra a sua companheira, né? Então muita gente pensa assim, violência doméstica, liga ali, vai fazer aquele link em relação à questão da violência somente contra a mulher. E não, a violência doméstica no âmbito familiar. E dentro desse âmbito familiar, o que a gente tem visto aí é a questão alarmante aí do crime contra a mulher, né? Que a gente engloba e encaixa aí melhor na Lei Maria da Penha. Agora, a violência também ela pode ocorrer de outros entes familiares, né? Sim, igual eu estou falando, quando a gente fala em violência doméstica, essa questão aí envolve todo o âmbito familiar. Não só o agressor, não é só o homem, a vítima também não precisa ser necessariamente a mulher, pode ser um idoso, né? O que a gente tem que fazer essa diferenciação aí é a questão de encaixar a Lei Maria da Penha, que é a lei específica para o crime contra a mulher, dentro do âmbito da violência doméstica. Agora, quando eu falo também em ente dentro de casa, às vezes o pai que bate na filha, ou então o pai que bate na mulher, ou então o pai que bate na tia, enfim, qualquer ente, né? No âmbito ali, esse tipo de violência ocorre ali no âmbito familiar. Agora, o convívio durante a pandemia, né, o estresse que a gente sabe que foi causado ao longo desses meses, né, tão longos que a gente não vê a hora de passar isso tudo, tem causado muitos transtornos também. É o que tem aumentado, né, igual eu acabei de falar. A questão da permanência ali maior, né, do agressor com a vítima
tanto no âmbito familiar quanto também em referente a um homem e a mulher, essa questão aí agravou bastante, né? Principalmente do ano passado, que foi o auge aí da pandemia, né? Que a gente estava também, todo mundo transtornado, todo mundo sem saber o que fazer, e ficou um período de isolamento muito grande e desencadeou aí um número alarmante em questão tanto da violência doméstica como a questão da violência contra a mulher especificamente. Agora, nesses casos onde a violência doméstica ela é muito alta, como proceder então? Porque a gente sabe que às vezes quando você está ali naquele núcleo familiar, é muito mais difícil sair disso, né? Existe a questão da dependência financeira, dependência afetiva também. Então, como você tem visto aí que as famílias têm lidado com isso ou não têm lidado? Não têm lidado, né? Porque infelizmente elas não sabem lidar com isso, né? Elas não sabem procurarem ajuda, né, não sabe nem onde procurar ajuda, onde pedir ajuda. A própria mulher aí, ela não tem nenhuma informação, né? O agressor aí, ele acha, como diz assim, o domínio de tudo, né? O domínio todo da família, e infelizmente vive uma situação aí de mitigação constante, de agressão constante, que vira ali aquele ciclo vicioso, que muitas das vezes ninguém consegue escapar, se desvencilhar dessa situação. Agora, o que é caracterizado como agressão? Não é somente a questão de ir lá e bater, né, na outra pessoa. Tem muito também a questão da violência mental, da violência emotiva, né? Um ponto muito importante esse que você está falando agora. Porque, né, na maioria das vezes, quando se fala assim, violência doméstica, Lei Maria da Penha, as pessoas já fazem a ligação com a agressão física. E não. A questão, o que é essa agressão, né, no geral? É a causa do sofrimento. O que pode causar? Que tipo de sofrimento? Sofrimento físico, né? Seria toda ação ou omissão que vai desencadear numa morte, numa agressão física, numa agressão psicológica, que muitas das vezes chega a ser até pior do que a própria agressão física, porque deixa sequelas imensas e às vezes até vitalícias aí. A questão social, a questão patrimonial, violência patrimonial, a violência sexual, né? Então a gente pensa assim, meu marido fica falando isso, fica falando aquilo, né? Ele me coage psicologicamente, acha que não é violência, acha que isso é normal, que a violência seria só as vias de fato, na agressão física. E não, é também a questão psicológica, patrimonial, sexual também. Agora, em quais aspectos, vamos explicar para o nosso público, porque às vezes quando a gente fala violência psicológica, muitas pessoas podem ficar em dúvida. Essa violência psicológica é colocar, por exemplo, a mulher sempre como a pessoa errada, como quem é sempre a culpada sobre determinado problema que aconteceu na vida ou então dentro de casa. Como que é feita essa violência psicológica? Se diz assim, é o sofrimento causado à essência da mulher, como mãe, né? Como um ente da família, né? Causa um sofrimento à sua honra, à sua essência, à sua dignidade como pessoa, né? A questão é o fator afetivo, é o fator emocional. Agora, essa questão também, a gente tem visto aí que muitas das vezes, quando a mulher vai tentar denunciar, ou então quando outras pessoas vão tentar denunciar, encontram muitas barreiras. Como você tem visto isso no Brasil? Infelizmente, tem muita barreira para a mulher poder sair disso? Tem, mas o que acontece é porque assim, a legislação existe, né? O direito exige, ela pode ir lá e buscar. Só que a gente percebe que a questão das políticas públicas, uma delegacia, uma questão social, aí, um órgão social, eles não estão bem preparados para admitir essa vítima, né? A questão mesmo da delegacia, às vezes a mulher é vítima de violência doméstica, se ela não chegar acompanhada de um advogado, infelizmente ela não é bem recebida, ela não é bem acolhida, né? Teria que ter uma preparação ali, uma indicação ali melhor, talvez para uma delegada, né? Um policial, alguma coisa assim, no âmbito feminino, para ela se sentir mais à vontade, porque a mulher já vive de uma agressão tremenda. Às vezes já sofre agressão física, sofre agressão psicológica, sofre agressão sexual, sofre agressão patrimonial constantemente, o tempo todo. Então, só dela ter forças, né, ter a iniciativa de procurar uma delegacia, de procurar um advogado, de procurar ajuda, já é um passo muito grande para ela. E quando ela chega ali, ela encontra ali uma recepção não muito boa, com certeza ela vai recuar, né? E isso aí pode ser uma consequência tremenda e gerar até um feminicídio. Até porque a sociedade duvida mais da mulher do que do próprio agressor, né? Sim. Infelizmente, a gente vive uma sociedade machista.
né? É uma questão cultural aí que para a gente transpor, eu acho que ainda vai ser bem difícil. Agora, quando a gente vê na televisão, quando algo acontece, né, recentemente nós vimos aí em Belo Horizonte aquele estudante de medicina batendo na namorada e mandando mensagem confirmando que ele mesmo disse que meteu a mão na cara dela, né, as palavras foram desse, dá a impressão que dá orgulho, né, o homem se sente poderoso em cima daquilo ali que ele está fazendo, não só contra a mulher, contra a família, né? É a questão, né, estou defendendo a minha honra, estou fazendo o meu papel de homem, entre aspas, meu papel de marido, meu papel de namorado, né, mas essa cultura, infelizmente, para a gente, igual eu falei, para a gente quebrar, ainda está sendo um grande empecilho aí para a gente coibir a questão da violência doméstica e da questão da violência contra a mulher. Ok, doutora Janine, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre a violência doméstica. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, A obra fica parada. andaime que despecou, A obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na Casa do Construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas.
Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a violência doméstica. Bom, doutora Janine, no último bloco nós fizemos aí um balanço, sobre a situação atual da violência doméstica, mas agora vamos falar então sobre outro aspecto da violência doméstica. A gente vê muitas pessoas falando o seguinte: mas aquela mulher, ela, entre aspas, é sem vergonha porque ela briga com o marido, mas volta, ou então ela apanha, mas não sai de casa. Muitas vezes ela não tem essa coragem, então essa força de vontade, porque tem muitos motivos ali entrelaçados. Então, pelo que você tem visto no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, como que você tem visto aí essa questão das mulheres não terem essa, entre aspas, força de vontade de sair daquele ambiente nocivo? Esse pré-julgamento ele é muito errôneo, Henrique, e prejudica demais, A questão da mulher, não é que a mulher, ela não queira, às vezes ela até quer, mas a questão é que, que ela é tão subjugada, ela é tão, agredida, o psicológico dela está tão abalado, porque as vítimas que chegam, por exemplo, no meu escritório, elas chegam completamente arrasadas. São mulheres, que o perfil dela é muito complicado, sabe? Ela não consegue se abrir, são os atendimentos que eu tenho que fazer muito longos, são atendimentos desgastantes, porque eu tenho que fazer com que ela se sinta à vontade para que ela possa me contar realmente o que está acontecendo. Muitas das vezes ela tenta esconder por vergonha, porque ela tem vergonha de falar: estou passando por isso, estou sendo agredida, estou passando falta com meus filhos dentro de casa. Então é uma questão muito melindrosa, muito cuidadosa. Quem não deve ter esse pré-julgamento, porque só quem passa realmente pela situação é que sabe o que está sofrendo, Então esse pré-julgamento aí, tanto da sociedade, até mesmo dos familiares, dos amigos ao redor, dificulta demais. Então essa questão da cultura mesmo, os amigos, a família teriam mesmo identificou que possa estar ocorrendo uma agressão ali naquele ambiente familiar, procurar ajudar a pessoa, procurar investigar, e logicamente tentar ajudar, falar assim: não, você pode precisar, você pode procurar ajuda, oferecer mesmo a companhia, porque chega, no meu escritório as mulheres já chegam acompanhadas de amigas, de trabalho, porque elas não conseguem nem ir ao meu escritório sozinhas, porque elas não conseguem falar, Elas primeiro choram bastante, Aquilo ali é um atendimento prévio, depois é que a gente vai buscando realmente o que está acontecendo, para a gente tomar todas as medidas necessárias. Hoje em dia, por exemplo, num processo de divórcio, eu não consigo mais realizar um processo de divórcio sozinha, eu preciso da ajuda de um outro profissional, no caso um criminalista. Eu precisaria, o adequado seria que essa vítima, essa cliente, ela estaria acompanhada desde o início por um psicólogo, mas infelizmente a nossa estrutura não nos permite, Eu, como advogada, o que eu posso fazer ali é naquela hora que ela está ali presente comigo e no mais buscar uma ajuda ali de órgãos que eu possa me socorrer também para ajudar ela. Então é uma questão muito difícil, a pessoa ter a iniciativa de procurar ajuda é muito complicado, e a partir daí, a partir do momento que ela tem a iniciativa de procurar um advogado, de procurar a delegacia, de procurar uma assistente social, a gente tem que trabalhar para ela não recuar.
né, que é um outro ponto, que é um segundo ponto que também acontece demais, porque é tanto entrave, é tanta dificuldade, é tanto desgaste, é um sofrimento também muito grande. Eu fico desgastada, eu como profissional eu fico desgastada, imagina a vítima, né? Então assim, muitas das vezes a pessoa recua, ela volta para um ambiente familiar, ela volta a sofrer todas as agressões, porque ela acha tão difícil transpor aquela barreira que ela recua. Agora, um outro impeditivo que a gente tem visto bastante também é que o nosso sistema penal, ele é muitas das vezes julgado por homens, Sim. né? Isso também pode fazer com que a mulher fique mais desmotivada, porque a gente sabe, né, que existe uma cultura tradicional aí do homem, ajudar o homem e duvidar mais da mulher do que do próprio homem. Então isso aí tem dificultado também? Eu acho assim, até que nesse ponto, pelo fato de ser homem, eu acho até que não. A questão mesmo é a falta de preparo em geral, né? O preparo ali quando a vítima chega à delegacia, né? Porque muitas das vezes, igual a gente já falou, não é a questão só a violência aí, pode ser num caso concreto, como aconteceu recentemente, que eu também ouvi uma publicação, num caso de um condomínio, um homem homossexual foi enquadrado a Lei Maria da Penha no caso concreto. Então, a questão ali é a pessoa, por exemplo, a delegacia respeitar a pessoa ali quando chega, procurar ali investigar, fazer uma investigação prévia e rápida ali e atender aquela pessoa. Não é simplesmente pré-julgar, subentender que isso possa acontecer e falar assim, não posso atender. Então é a questão de preparo mesmo. A questão até de ser por homens, isso aí eu acho que também a gente nem tem que se pensar mais, né? Não tem que haver essa diferenciação aí. Mas é a questão de preparo mesmo desses órgãos públicos em receber essa vítima. Agora, a gente tem visto também que a pessoa que está sendo agredida dentro de casa, isso começou lá atrás, né? Isso foi com alguns indícios e que ela não foi percebendo, né? Às vezes foi uma palavra colocada num tom mais alto, né? Foi algo que, se não foi feito do jeito que o parceiro, né, ou a parceira queria ali, houve uma certa represália. Sim. Então, quais são os primeiros sinais de que a pessoa está entrando, como diz popularmente, numa fria e ali entrando numa relação abusiva, por exemplo? O que a vítima, né, a gente não vamos falar só a mulher, o que a vítima aí tem que perceber é a questão do sofrimento mesmo. E a questão de reiteradas ações desse tipo. Então, se aquela situação lhe causou um sofrimento, amanhã lhe causou de novo, depois amanhã lhe causou de novo, passou um mês, está lhe causando, já é um problema. Né? É um problema e não pode permitir, né? Porque a pessoa vai aceitando, o agressor, né, também vai se abusando, se valendo daquela situação também. Então é a questão do sofrimento, ele causou sofrimento e a situação, a conduta do outro, né, do parceiro, passou a ser repetida, se repetir reiteradas vezes, aí já tem que acender o sinal de alerta. E quando acontece isso também, às vezes não precisa morar dentro do mesmo, né? Pode às vezes só ter aquela convivência junto, né? Pode ser um namoro que é uma relação ali abusiva, né? Não tem que ter necessariamente a coabitação. Agora, como se preparar para denunciar ou então sair de casa? Quando eu estou falando de sair de casa, no caso, quem mora junto ali do agressor. Como deve ser os primeiros passos? Como que deve ser essas pedras, né? Esse caminho de pedra, esse percurso para chegar até a denúncia e conseguir se afastar disso? Quando chega realmente às vezes de fato uma agressão assim, né, muito, muito séria, realmente é chamar a polícia, né? Agora, quando a pessoa está detectando e não quer mais, né, continuar naquele casamento, continuar naquela união estável, continuar naquele namoro, é procurar uma orientação, né? Que seja de um psicólogo, que seja de uma assistente social, que seja de um advogado, né? Mas procurar orientação, por exemplo, principalmente quando é casado, quando tem união estável, quando tem filhos, quando tem bens, né? Estou querendo divorciar, está acontecendo, não é vergonha, as pessoas têm que parar com essa questão de só procurar um advogado quando realmente se instala ali aquela situação, né? Porque a gente tem que trabalhar culturalmente, nos outros países até que não, no Brasil já é mais difícil, é a questão da advocacia preventiva, né? É a mesma coisa de um médico, de um dentista, a gente previne, se você não previne uma doença, você não previne uma questão de uma dor de dente, previna também uma situação aí jurídica, né? Do seu dia a dia. Então, buscar orientação, se oriente para que a pessoa tenha aí o norte, saiba quais os seus direitos, qual o caminho correto a seguir e daí tomar a melhor decisão.
Agora, essa questão da dependência financeira e patrimonial é uma das principais questões que às vezes a mulher fica passando, não só a mulher, mas aquela pessoa que está sendo agredida fica ali e não sai daquela situação, porque ela às vezes não se vê em outro norte, né? Sim, é muito mais complicado num processo de divórcio, no processo de união estável, quando a mulher depende economicamente, que seja do marido, que seja, né, do companheiro aí. Ela se vê, às vezes a gente toma todas, ele passa todas as informações, mas ela se vê ali completamente num beco sem saída, porque ela pensa, de que eu vou viver, como que eu vou viver, como que eu vou sustentar meu filho, né? É muito complicado. Tem mulheres que infelizmente não querem abrir mão daquilo que tem, né? Ainda preferem uma situação de agressão a abrir mão das coisas materiais, né? Eu já tive casos assim, né, que eu tive até que assim, chegou no ponto que eu tive que falar assim, não, então você prefere frequentar a academia, chegar em casa e tomar uma surra, né? Porque eu tive que abrir os olhos dela, porque já estava chegando numa situação e chegar no ponto que eu ia ter notícia de que ela seria morta pelo companheiro, né? Então a gente também como advogada, a gente tem que trabalhar bem isso, orientar bem isso, mas é muito difícil ainda essa questão. A mulher, quando ela depende economicamente, que seja do marido, que seja do companheiro, a dificuldade aí é maior. Às vezes a pessoa se contenta com muito pouco, sim, né? Principalmente quando, por exemplo, assim, ela se casou e ficou o tempo todo no lar, ela nunca trabalhou. Então, às vezes, uma questão de uma mulher de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, porque eu tenho clientes vítimas de violência com quase 70 anos, que a gente conseguiu resolver a situação, né, que estava sendo agredida tanto pelo marido quanto pelo filho, né? E hoje, graças a Deus, vive muito bem. Então, assim, pensa uma mulher aí de 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, que nunca trabalhou. A primeira coisa que ela vai pensar é, vou viver como? Vou morar onde? Vou viver de quê? Às vezes nem tem mais saúde, né? Nunca contribuiu com a previdência. Porque a gente pensa nessas questões todas, né? A gente trabalha no conjunto, nós temos vários especialistas lá, então a gente tenta se cercar de todas as formas. Às vezes eu estou conseguindo ali resolver um divórcio e a gente tenta conseguir um benefício para a pessoa também, né? Fazer esse casamento aí das questões para a pessoa ver que ela tem condições, né? Então é muito difícil, muito difícil. Existe possibilidade então? Sim, existe, mas a questão é assim, ela se vê, a questão assim, é você fazer aquela pessoa acreditar na chance que ela tem, né? De fazer ela falar assim, não, é melhor você como se diz assim, se esforçar agora um pouco e você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas ela enxergar do outro lado da porta, numa situação que ela está sendo completamente aí, sofrendo violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial, que seja, ela vê que tem uma vida melhor do outro lado, né? Então, realmente, infelizmente, principalmente porque também o nosso país também, ele se encarrega disso, né? De embutir essas coisas na pessoa. A questão financeira, como sobreviver com filhos, principalmente quando eles são muito menores, né? Então, realmente é um grande entrave. Ok, doutora Janine, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta temos mais observações. Fique por aí, nosso programa volta já já. Tá difícil? Casa do Construtor. Se tá difícil, alugue equipamentos para facilitar. Betoneira, compactador, andaime, rompedor. O equipamento ideal para sua obra, limpeza ou jardinagem tem aqui. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker.
Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Alugue equipamentos para limpeza na casa do construtor. Lavadoras, aspiradores de pó, enceradeiras e muitos outros. Deixe a sua casa mais limpa e bonita com equipamentos da casa do construtor. Só aqui tem locação garantida e tem sempre uma pertinho de você. De volta com observações e agora nós vamos falar sobre a violência doméstica em Pará de Minas. Antes da gente voltar aqui com o bate-papo com a doutora Janine, especialista em direito civil, a gente vai agora assistir um VT que gravamos com as forças de segurança aqui de Pará de Minas para saber como está a violência doméstica aqui no nosso município e também na região. Vamos ver. E a gente percebe que tem aumentado alguns casos de violência doméstica, violência familiar. Olha, a lei foi modificada justamente para evitar que a vítima retorne na delegacia e pegue o que a gente chamava anteriormente de retirar a queixa, né? E desista, deixe de representar contra o agressor.
Agora, nesses casos que dependem de representação, uma vez ofertada a representação em sede policial, ela só pode ser retirada em uma audiência na justiça, então específica para isso. Somente na frente do juiz agora ela pode deixar de representar e desinteressar pelo processo. E aí a gente conta, né, com os canais de denúncia, principalmente o Disque 181, o Disque 180, né, de defesa da mulher, defesa dos direitos humanos, que sempre são movimentados, sempre essas denúncias chegam para a Polícia Civil e nós sempre apuramos, sempre vamos atrás para identificar se há ou não a agressão. Então é importante aquelas pessoas, familiares, vizinhos, parentes, pessoas que estão próximas e conhecem, sabem desse históricos de agressões, procurem a polícia, né, procurem os canais. Se não quiserem fazer diretamente, pode fazer de forma anônima, né, e no caso de emergencial, de urgência, acionar o 190. Mas ela tem que trazer, por exemplo, se tiver filhos, trazer os documentos de identidade dos filhos, se não tiverem identidade, pelo menos as certidões de nascimento, né, o seu próprio documento de identificação pessoal. Nós não exigimos nada, nenhuma burocracia, né, para isso. Mas é bom que a pessoa esteja munida dos seus documentos pessoais para que a gente possa fazer as pesquisas, identificar e dar um andamento devido no inquérito policial. Se ela já está sendo vítima de agressão, ela tem que imediatamente buscar apoio policial na delegacia de polícia. Nós temos a delegacia de atendimento à mulher que trabalha justamente com esse tipo de casos. Imediatamente nos procurar para que a gente possa então dar início ao procedimento, seja inquérito policial ou às vezes até mesmo pedido de medida protetiva, se o caso. Bom, doutora Janine, como vimos ali, né, as forças de segurança falando, a questão das denúncias sempre ficou muito presente ali nas falas. É o que mostra realmente que faz total diferença, né? A pessoa denunciar não só quem é agredido, mas também quem está ali naquele entorno, que é o que eu falei no início, né? Quando que a gente deve meter a colher, afinal, em uma briga ali que acontece dentro de casa? Essa questão desse ditado, em briga de marido e mulher não se mete colher, né, tá mais do que ultrapassado, né? É muito importante a questão da denúncia, né? Tanto da própria vítima, ter a coragem, ter a iniciativa de procurar ajuda, de denunciar, como as pessoas que vivem ao redor, né? Que seja aí os familiares, que seja os amigos. A gente viu aí várias alterações na lei própria da Lei Maria da Penha, né? Que fala dessa questão da denúncia. Por exemplo, os condomínios agora são obrigados, né, a denunciarem. Nós tivemos também a campanha Sinal Vermelho, em que a mulher fazia um X na mão, mostrando ali o sinal de perigo, de pedindo socorro, né? Então, assim, o legislativo está se valendo de todas as formas, mas é fundamental que a gente, como cidadão, a sociedade como um todo, faça a sua parte, né? É muito importante, se você identificou, se você tem suspeita de que um vizinho, de que uma amiga, né, de que uma conhecida esteja passando por algum tipo de violência, denuncie. E investigar um pouco, né? Porque a gente sabe que, como você disse, muitas pessoas que são agredidas dentro do ambiente doméstico aparecem ali com algumas marcas pelo corpo, ou então mudam o seu comportamento bruscamente. Então, ter esse olhar atento, né? Principalmente, igual eu disse antes, quando a questão ficou constante, dia a dia, com certeza a pessoa vai dar um sinal, né? Ou ela vai aparecer com uma lesão, ou ela vai ficar mais isolada. Não tem como, né? As agressões são muito fortes mesmo, principalmente quando é psicológica. Então, se você detectou, né, suspeitou, denuncie. Agora, no seu consultório também, às vezes você tem que ser ali um pouco psicóloga, né? Justamente para poder extrair da vítima aquilo que está acontecendo com ela, né? Sim, né? Não raras vezes, né? Todas as vezes, inclusive, a gente sim faz o papel do psicólogo, né? Tanto é que a gente se especializa, pelo menos eu falo por mim, né? Eu busco leituras, busco cursos, né? Especializações, agora já voltadas para a psicologia jurídica, né? A gente busca se informar para ter, logicamente, ali uma melhor e maior prestação de serviço, poder melhor atender, né? Aquele cliente, né? Aquela cliente que chega ali até mim, porque eu sei que é um pedido de ajuda. Bom, e por falar nesse aspecto psicológico, nós conversamos aí com uma psicóloga aqui de Pará de Minas e ela vai contar pra gente quais são os efeitos da violência doméstica na vida de quem é agredido. Vamos conferir. Os impactos, na verdade, eles vão para além de só a saúde mental, né? Eles estão no âmbito biopsicossocial. Afeta ali a parte biológica, afeta a parte social e também a psicológica.
eu diria que essa pessoa começa a ter perdas sociais e aí leva um ciclo. Essa pessoa vai ficar mais triste, ela vai ter dificuldade de se relacionar, ela vai ter dificuldade de trabalhar e aí consequentemente tudo fica dificultado para ela, né? Ela vai ter ali no dia a dia dela perdas de convivência social, ela vai ter perdas dessa alegria, dessa felicidade de viver, né? E constantemente insatisfações, porque é uma violência velada, escondida. E muitas vezes a pessoa se sente culpada por aquilo estar acontecendo. É muito comum em alguns relacionamentos abusivos que a vítima não note que aquilo ali de fato se trata de uma agressão, né? De uma agressão psicológica, de uma violência, vamos assim dizer. Menosprezo, humilhação, críticas constantes, privação de liberdade, talvez excessos de ciúme, tudo isso são caracterizados, todo esse comportamento, né, é caracterizado violência em si. São níveis diferentes de violência, né? Então, assim, vale lembrar que isso é importantíssimo de ser falado e de ser compartilhado, porque muitas mulheres passam por isso e, de fato, nem sabem, não identificaram ainda esse tipo de violência psicológica. Para que essa pessoa consiga sair, né, desse ciclo de violência, é necessário inicialmente que ela consiga se autoafirmar, se empoderar, entender que não é culpado daquilo, né? E de fato ter essa ajuda social, porque o que a gente muito vê é um certo julgamento, é uma certa crítica. Então, pessoas que estão nessa condição de vítimas de abuso doméstico, né, de violência doméstica, eles têm um certo receio em falar sobre isso. Então, é uma violência muito velada, muito familiar, é muito fechado, né? A pessoa que está ali naquele momento de violência, ela não tem confiança, às vezes, de falar com outras pessoas. Então, é preciso que se torne um assunto, de fato, falado, compartilhado, para que a sociedade em si consiga fortalecer essas pessoas para que elas consigam sair disso. Bom, Janine, como vimos, ele é todo um dano moral, um dano ali principalmente psicológico que é feito e que no final das contas acaba não só nas consequências que a gente já conhece como o próprio feminicídio, mas dentro da pessoa também é uma devastação enorme que acontece, né? A questão emocional é muito grande. O psicológico, de um jeito, de uma forma ou de outra, ele é atingido, né? Só que às vezes a agressão nesse ponto, nesse campo psicológico, ela é mais avançada, né? Ela é mais forte, mas sempre toda agressão, logicamente ali o emocional, o psicológico da pessoa vai ser atingido, né? Então, assim, a gente sempre faz essa questão assim de tentar, né, ajudar a pessoa para perguntar se ela já tem condições de pagar um psicólogo, se ela já está fazendo acompanhamento. A gente faz as indicações, pergunta, mas é muito difícil, é muito complicado, principalmente porque ali ela precisa resolver muitas vezes as questões práticas mesmo, as questões jurídicas, né, que é o divórcio, que é os alimentos, né, que é a guarda, onde vai morar. Então, realmente a pessoa fica um pouco perdida. O psicológico realmente ele prejudica bastante. Ok, doutora Janine, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, o Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despecou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque!
Para que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Ativance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428.
De volta para o último bloco agora do nosso programa, mas antes das considerações finais, a gente ainda tem assunto para tratar. Bom, doutora Janine, a gente veio falando ao longo do nosso programa sobre as consequências da violência doméstica, mas aqui no Brasil, como você já disse também aqui já no programa, existe aí a Lei Maria da Penha. Existem também outras políticas públicas, né, que ajudam a resguardar a vítima de quem é agredido dentro do ambiente doméstico. Mas poderia haver mais aqui no Brasil essa questão de políticas públicas? A questão até que não é a questão de poderia haver mais, é a questão da legislação que já existe, dos projetos que já existem, serem eficazes, surtirem efeitos, produzirem efeitos e a sociedade contribuir para isso. Né? Porque não adianta o legislativo trabalhar, a gente como advogado, o juiz como advogado, o promotor, as delegacias fazerem o seu papel, mas a sociedade como um todo não se ajudar. Né? A vítima precisa denunciar, né? E a sociedade, é fundamental que a sociedade aí denuncie. Agora, a gente também vê em algumas situações que às vezes a pessoa que é denunciada, que a pessoa que é agredida, vai na delegacia, denuncia e ali acaba desencadeando até mesmo uma fúria do seu principal agressor, né? Como lidar com isso? A gente vê muitas das vezes a pessoa tem um mandado de segurança, né, daquele agressor e num belo dia ele chega ali na casa, dá 3 tiros na pessoa, mata e fica por isso mesmo. A impressão que dá é que a injustiça é muito grande que acontece no país. Por mais que quando a gente ingressa com os processos, né, a questão da medida protetiva aí, a gente não consegue acompanhar, né? A própria polícia ela não consegue, porque não tem como ali, como diz, vigiar, né, cada vítima, cada mulher, né, que está sofrendo a questão aí de uma agressão, de uma ameaça. Infelizmente, é até o recado que eu dou até para os meus clientes, se cuidem, se protejam. Porque a nossa política pública, o nosso ordenamento jurídico, infelizmente, ele não consegue ali proteger cada uma das vítimas. Agora, para diminuir essa taxa alta que eu falei aqui, que 1 em cada 4 mulheres já foram agredidas, ou então baixar esse número de pessoas agredidas dentro do ambiente doméstico, o que precisa ser feito? O que na prática você tem visto aí que pode ser feito e que ainda na legislação não é feito? A questão da legislação, até que eles têm trabalhado bastante. Além das leis já aprovadas, nós temos novos projetos, né? Temos até recentemente um projeto que está para ser aprovado, a questão da suspensão da habilitação para o agressor, né? Então, assim, o legislativo está buscando cada vez mais cercar e coibir, né? Mas, infelizmente, a falta de informação, tanto da sociedade, até mesmo do agressor, porque ele acha que ele vai cometer ali a agressão, o crime vai ficar à margem, né? Ainda falta. É a questão da informação, da orientação adequada, a pessoa saber que ela não está sozinha, que ela pode buscar ajuda, que ela tem onde procurar, né? Que ela tem onde ali se sustentar, né? E mais uma vez a questão da denúncia, isso ajuda bastante, porque às vezes igual um vizinho, ela não consegue falar, mas se você já ouviu, né? Denuncie. Agora, a gente tem visto também que com esses números que já são alarmantes, por incrível que pareça, eles podem ser muito aquém do que realmente acontece, justamente por não haver a denúncia, né? Sim, a gente vê, por exemplo, no Norte, no Nordeste, é a margem, né? Lá a gente tem casos de violência doméstica, de agressões contra a mulher, de prostituição no geral, de prostituição infantil. Quantos? Mas a gente não detecta, né? Se for fazer um estudo ali apurado, especificamente, logicamente vai haver um levantamento. Mas ali, por exemplo, em várias regiões também, elas vivem à margem da sociedade, vivem à margem da lei, né? Nem sabem, a Lei Maria da Penha não faz efeito nenhum, não surte efeito nenhum. Então isso é muito preocupante, né? O país é muito grande, mas teria que ser feita assim uma campanha, campanhas já são feitas, mas assim uma força-tarefa mesmo de levar a orientação e conhecimento, porque quando a pessoa adquire conhecimento, sabe que pode, né? Que
que tem ali uma ajuda, já facilita bastante. Bom, e a gente disse agora há pouco sobre como trilhar esse caminho, né? A pessoa que hoje ela está sofrendo agressão, como que ela deve começar esses primeiros passos? É a questão da denúncia, depois é procurar um advogado, também ali contar com a família, como é que deve ser? Como que ela deve se gerir ali de todo um respaldo para ela conseguir justamente cessar essa questão da agressão? Sempre procurar ajuda. Né? Igual eu disse, se chegar às vias de fato mesmo, né, é chamar, né, o 190, né, e procurar uma delegacia mais próxima. A gente tem os canais, né, o 180, 181, né, e após feita a denúncia, logicamente, né, processos vão ser instaurados e ela buscar aí uma orientação jurídica, também a própria Defensoria Pública pode, né, esses órgãos públicos aí jurídicos, nós temos aí à disposição para ela se orientar melhor quanto ao divórcio, quanto à partilha de bens, quanto à guarda, alimentos. Agora, qual que é a sua mensagem que você fala para aquela pessoa que está nos assistindo, seja aqui em Pará de Minas ou nas diversas cidades que a TVI chega com sinal, também quem está assistindo pelo YouTube, qual que é a mensagem principal que a pessoa que está sendo agredida deve tomar para si e tomar uma atitude? A primeira é ter a confiança em si, né? Não temer, procurar realmente a questão da informação, da orientação e procurar ajuda devida. E não deixar que as pessoas alcancem, né, ultrapassem o limite ali do que é permitido. Sim, e mais uma vez a sociedade como um todo fazer a denúncia, que é muito importante. Ok, doutora Janine, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais? Eu agradeço imensamente o convite, né, Henrique? Espero ter ajudado, né, muita gente, né? Estou à disposição também para quem precisa de maiores informações. E a gente conta, né, realmente com programas como os de vocês para levar a informação a quem precisa e a quem mais necessita. Ok, doutora Janine, obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com esse telefone que aparece no seu vídeo. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva nele. A qualquer novidade, você vai ser o primeiro a ser avisado. Você que quer saber também os bastidores do nosso programa, nos siga nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!